meus queridos irmãos presentes aqui nesta igreja matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, Rede Santa Rita de Comunicações, Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós vemos na primeira leitura o chamado de Jeremias, esse grande profeta. Quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, Deus vai fazer para ele um convite, vai fazer para ele o chamado, para que ele seja um consagrado. A palavra consagrado significa separado, apartado. Quer dizer, Deus separou, Deus apartou Jeremias para se dedicar ao serviço do reino de Deus. Mas Jeremias, um homem tímido, um jovem tímido, ele treme diante daquele chamado. Isso acontece até hoje com todos aqueles que recebem de Deus um chamado. Nós nos sentimos incapazes de assumir a missão. Nós talvez julgamos que não vamos dar conta por causa do nosso pecado, por causa da nossa fragilidade humana. Mas é preciso ter parresia. O que significa parresia? Não vamos confundir com uma palavra que é muito conhecida na teologia, que é parousia. Parousia é sobre a segunda vinda de Jesus. Agora, quando a gente usa essa expressão, essa palavra é grega, parresia, significa a liberdade de falar com franqueza, com atrevimento, falar com oratória. E isso a gente não vai conseguir por nós mesmos. É por isso que o Senhor vai dizer, não tenhas medo. Essa expressão aparece na Bíblia centenas de vezes. Não exatamente assim, mas é não temais, não tenhas medo, não tema. Então aparece um monte de vezes. Deus está falando para nós, por que você tem medo? Não precisa ter medo. Também vai aparecer uma outra expressão no Evangelho de Mateus, eu estarei convosco até o final dos tempos. E hoje, na profecia de Jeremias, o Senhor diz para Jeremias isso. O Senhor nos chama para lançar as redes para as águas mais profundas. Mas assim como Jeremias, nós inventamos desculpas. Jeremias vai dizer que não sabia falar. Ah, mas eu sou muito novo, eu sou muito jovem, não sei falar. Então começou a dar desculpas para não aceitar o chamado de Deus. Meus irmãos, Jonas também faz isso. Ele foge para um lugar seguro, porque ele não quer confusão, ele não quer encrenca. E aí eu digo, a igreja de Jesus Cristo não precisa de funcionários. Ela precisa de missionários apaixonados por Jesus. Assim como Jeremias assumiu a sua fragilidade, mas Deus toca os lábios dele. E ele se torna então um grande profeta. Então quando você se ver diante de um chamado de Deus, não duvides. Peça ao Espírito, porque o Espírito te dá discernimento. E vá em frente. Porque Deus é contigo. Não precisa ter medo. E muita gente também, quando é chamado, quer saber o que vai acontecer lá na frente. Eu costumo dizer, se Deus mostrasse, muitos de nós não aceitaria. Quantas vezes a gente não fala isso, né? A gente fala assim, se eu soubesse que era assim. Mas agora nós estamos na barca de Jesus. Eu tenho certeza disso. Então nós não abandonamos por nada. Não há nada que nos faça abandonar a missão que Ele confiou a cada um de nós. E depois o Evangelho nos faz lembrar. Eu ouvi a Neuza cantando a capela. Esse Evangelho de hoje me joga lá na minha infância. Na sua também, né, Luiz? Nós éramos criancinhas. Esse canto era da campanha da fraternidade. Eu não lembro o ano. Nos idos de 70 e bolinha.
E esse canto, se não me engano, era um canto de aclamação ao Evangelho. E ele dizia assim: a palavra é a semente que Jesus jogou no chão da sua mente, no chão do seu coração. Semente que caiu na pedra, semente que não quis brotar. Há muito coração de pedra que não tem vida para dar. Olha, a palavra é a semente. E nesse evangelho, Jesus didaticamente coloca algumas situações. A primeira situação, beira do caminho. O que é essa beira do caminho? É o coração que está como aquela estrada de terra batida. Aquela estrada, a terra é batida, dura. Quer dizer, quando o coração é duro, insensível, a palavra cai como cai nesse terreno. E o maligno vem e toma facilmente. E aqui Jesus coloca o maligno representado pelas aves. E nós sabemos que em diversas culturas, algumas aves são consideradas mensageiras do mal. Principalmente o corvo, a gralha. E até alguns cantos de algumas aves. Quando a gente ouvia de noite, a mãe falava assim: é mau presságio. Ah, se escutar uma coruja cantar de noite, morreu alguém da família. Então, quando essas aves vêm e roubam a semente lançada, ela está significando mal. E nós poderíamos traduzir isso: quando você joga a semente no coração de uma pessoa, a pessoa até fica num primeiro momento feliz, acolhe, mas quando ela sai, ela encontra com alguém na esquina, e ela vai falar da alegria de ter ouvido Jesus. A pessoa vai falar para ela assim: larga a mão de ser besta, isso é besteira. Larga a mão de que Deus, o que? Isso não existe não. Quer dizer, é um corvo, é a gralha que vai roubar o evangelho de você. A segunda situação, Jesus coloca um solo pedregoso. O solo pedregoso é o coração daquelas pessoas, e vocês talvez conheçam muitas pessoas assim, que acolhe com alegria a palavra, se empolga, se emociona, chora, chega a dar testemunho, mas com o passar do tempo, é como um fogo de palha. A primeira perseguição que vem, a primeira tribulação que vem, a pessoa já desanima, a pessoa já abandona. Depois Jesus fala dos espinhos. Aí eu digo que Deus se comunica conosco muito através do silêncio. Então, muitas vezes o barulho, a agitação, as preocupações da vida, são estes espinhos que impedem a palavra de Deus de produzir frutos em nós. Porque nós não deixamos Deus falar. A gente está tão preocupado com as contas para pagar, com as doenças, com aluguel, com não sei o quê. É tanta coisa que as pessoas ficam preocupadas hoje, que a palavra não tem espaço mais. Então Jesus está aqui nesse evangelho chamando a atenção. Nós precisamos crer na força da palavra. Aqueles que ouvem e acolhem por um certo tempo, mas não perseveram, é justamente porque os seus interesses particulares ocupam o lugar de Deus na sua vida. E eles vão dizer: essas coisas de igreja, não estou tendo mais tempo para elas. E quantas pessoas nós conhecemos assim. Por fim, a terra boa, que é o coração daquele que ouve, daquele que compreende, daquele que se maravilha com a mensagem de Jesus. Ele não está livre de também sofrer todas as outras tentações, mas ele não cede, porque ele está convicto. Então as riquezas do mundo, os interesses particulares, tudo que vem oferecer para ele, ele não troca pela segurança que ele tem em Jesus. Esta parábola responde porque a palavra de Deus produz frutos em uns
e não produz em outros? Uma pergunta que fica, né? Por que algumas pessoas ouvem a palavra, acordam, e outras não? Deus não faz distinção de pessoas. Veja bem, a prática do semeador, ela é a mesma. Se não, prestem atenção. A semente que ele joga é a mesma semente. Ele não jogou uma semente boa aqui, uma outra ali, ruim ali. Não, a semente que ele jogou é a mesma. Quem está semeando também é o mesmo. O semeador é o mesmo. O que muda são os tipos de terrenos. O que muda são os corações das pessoas no acolhimento da palavra de Deus. Por fim, meus irmãos, lembrar que depois de semeada, nós precisamos então vigiar. Nós precisamos zelar por aquela plantinha que nasceu. Se a gente perceber que ela nasceu num terreno pedregoso, vamos transplantá-la para uma boa terra. A gente está ali sabendo que precisamos regar com água. Precisamos colocar esterco, chegar uma terrinha no pé. Precisamos tomar cuidado para que as ervas daninhas, né, tem as tiriricas da vida, não mate, não sufoque aquela plantinha. Nós precisamos ficar atentos para as formigas cabeçudas, para os pulgões e para tantas pragas animais, também não destruir aquela planta. Trazendo para esse evangelho, o que seria isso? Seria fazer o acompanhamento das pessoas. Eu sempre falo que é uma falha tremenda da nossa igreja. Porque aí as pessoas depois elas precisam ser alimentadas, ser abastecidas, serem, como eu disse aqui, serem regadas. Nós precisamos tomar cuidado com as formigas cabeçudas aí do mundo, as pragas que querem roubar o coração daquela pessoa de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. E eu encerro essa reflexão dizendo: o melhor fungicida é a oração. Nós precisamos rezar. As pessoas estão perdendo o sentido disso. Estão depositando a sua confiança em suas próprias forças. Eu ouvi um padre pregar esses dias, ele dizia uma coisa, eu não lembro o nome dele, me desculpe, mas eu vou usar agora. Ele dizia uma coisa interessante. Na comunidade, nós temos que ser uma comunidade de oração. Uma comunidade que ora. É claro que somos uma comunidade que trabalha. Olha, tantas construções, tantas coisas materiais que a nossa paróquia tem, que a sua comunidade aí tem. Então nós trabalhamos também. Mas nós temos que rezar, temos que ser homens e mulheres de oração. E ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: o dia que eu levanto com vontade de orar, aquele fervor. Tem dia que a gente está assim, né? A gente não vê a hora de chegar na igreja, a hora de chegar na adoração ao Santíssimo. A gente vai ali, a gente começa a ler a leitura, aquilo vai nos agradando. A gente não quer que acabe. Ele diz que o dia que a gente faz isso, é Deus quem está dando um presente para nós. Mas ele disse: o dia que você levantar, você não está com vontade, você está com preguiça, você fala assim: eu não vou hoje na missa, eu não vou rezar o terço hoje, não vou dizer. Você vai e faz contra a tua vontade. Aí é um presente que você está dando para Deus. Então que nós possamos pedir a Deus que nos ajude a sermos bons semeadores, mas principalmente fazer do nosso coração um terreno bom e fértil para a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.